Muito boa tarde para você, para sua casa, para sua família. Este é mais um Dia a Dia com Deus. Este que é um programa preparado com muito carinho, com muita dedicação para você aí de casa. Nós vamos falar aqui de assuntos do seu dia a dia, coisas que acontecem aí ao seu redor. E nessa semana nós temos uma data muito importante, uma comemoração muito gostosa, que é o assunto também aqui do nosso programa. Nós vamos falar a respeito da Páscoa. E talvez você não saiba, mas tem muitos aspectos da Páscoa que nós vamos abordar aqui. Você sabia, por exemplo, que a Páscoa é comemorada muito antes do nascimento de Jesus? E para falar um pouco mais sobre a história da Páscoa judaica, nós vamos conversar com o professor e doutor Ilmar. Ele que é um convidado nosso aqui, um profundo conhecedor deste assunto, aqui no Dia a Dia com Deus. A história da Páscoa judaica. Aproximadamente nos anos 2000 a.C., o povo de Israel emigrou para o Egito. Ficou aproximadamente 400 anos no Egito, sendo escravizado e quase ameaçado de morte. Então, nos anos de 1500, surgiu-lhes o grande libertador chamado Moisés. Esse Moisés era levita, era judeu crente, mas foi criado na corte de Faraó, sendo considerado o filho adotivo da princesa. Ele, por ordem de Deus, ia levar o povo para a liberdade. Mas antes que tivesse a saída do Egito por parte dos judeus, devia haver a celebração da Páscoa por ordem de Deus. A celebração da Páscoa devia acontecer sendo tudo preparado já para a saída do Egito, porque eles iriam atravessar os desertos, as montanhas, os rios, e precisavam estar bem preparados para que o povo, de aproximadamente 2 milhões de pessoas, pudesse fazer esta travessia. O nome da festa, Páscoa, que os cristãos emprestaram dos judeus, que seria o mesmo termo, Páscoa, Páscoa nos judeus e Páscoa cristã, significa passar por cima, preservar, poupar. Porque na noite da Páscoa iria passar o anjo da morte por todas as casas dos egípcios e mataria todos os primogênitos, desde a casa do faraó até o prisioneiro no cárcere e até os primogênitos do gado. Por que Deus determinou essa matança? Porque Faraó e seu povo não queriam deixar Israel sair do cativeiro e ir para a terra de Canaã. E assim foi. Só que Deus tinha dado para o seu povo, o povo judeu, uma receita, ou um conselho, ou uma ordem para não ser atingido pela morte dos primogênitos. Então, cada família devia sacrificar uma ovelha e passar o sangue da ovelha pelas umbrais da porta, a verga da porta, e o anjo da morte que passaria pelo Egito pouparia a casa dos judeus que tivessem sido marcados assim pelo sangue do Cordeiro. E assim saiu Israel do cativeiro pelo poder do sangue e pelo braço estendido de Deus. A primeira Páscoa foi um marco para o povo judeu porque significou a libertação da escravidão do Egito. Para você, talvez essa seja uma história muito distante da sua realidade, não é? Mas será que você nunca se sentiu oprimido na sua vida? Acompanhe o que a Palavra de Deus tem para nos dizer a respeito deste assunto através da mensagem do pastor Pascoal Piragini Júnior em alguns instantes.
Qual é a conexão entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã? O livro de Hebreus, capítulo 10, verso 1, vai nos dizer que toda a lei, todas as escrituras do Antigo Testamento são como que a imagem de uma sombra, de elementos que estariam acontecendo no futuro e que nos dariam a verdadeira e integral salvação. Então, se a gente aplicar essa verdade de Hebreus 10, 1 à Páscoa judaica, a gente vai poder compreender o significado da salvação em Cristo Jesus e da Páscoa cristã, ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus. Lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, a gente vai encontrar no capítulo 12, versículo 13, o seguinte: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, e quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Olha que coisa tremenda. Deus vai colocar no conceito e na cultura dos judeus uma imagem, um símbolo, uma cerimônia que vai se repetindo e que fala de salvação. E nesta imagem há um cordeiro, o cordeiro que morre no lugar dos primogênitos, cujo sangue pinta a verga da porta. E o anjo da morte, quando chegasse naquele lugar, ele pularia, saltaria aquelas casas que tinham sido pintadas com o sangue do cordeiro. Quando nós olhamos para a fé cristã, a gente vai descobrir que a essência da fé é exatamente esta. A Bíblia nos diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia nos ensina que o nosso pecado é a praga que nos condena à morte e morte eterna. Mas que todo aquele que é lavado no sangue do Cordeiro, que tem o seu coração purificado com o sangue de Jesus, esta pessoa, naquele dia, no dia do julgamento eterno, ao se deparar com o Pai, esse passará por esse julgamento por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Que coisa tremenda! A história do Velho Testamento, uma sombra daquilo que Deus estava preparando. Não mais um cordeiro, não mais um animalzinho, mas o próprio Filho de Deus que tomaria o nosso lugar. Não mais uma escravidão e não mais a ameaça de uma praga, mas, na verdade, a escravidão do pecado e a praga da morte eterna que pode nos atingir. E nesses dois contextos nós temos uma mesma festa, a Páscoa. A Páscoa dos judeus passou a ter um sentido maior e eterno. A Páscoa dos judeus falava de uma libertação e de uma salvação num contexto sociopolítico e econômico, mas a Páscoa de Jesus fala de uma salvação e de uma libertação espiritual e transcendente. A mesma festa, na mesma data, no mesmo conteúdo, salvação. Essa é a sabedoria de um Deus que tem um plano maravilhoso para a minha vida e para a tua vida. Um Deus que vai usar os mesmos meios. É interessante que, para um judeu poder ser salvo da praga da morte e ser liberto do Egito, ele precisava ter fé. Por quê? Havia uma mensagem de Deus, dada pelo profeta Moisés, e a mensagem era esta: olha, vocês não saiam de casa nessa noite, vocês vão fazer um jantar especial, vão comer essa comida, vão pintar a porta. Enquanto vocês estiverem celebrando isso, o anjo da morte vai passar, e quando ele passar, ele vai saltar estas casas. E esse é o sentido da palavra Páscoa: saltar, pular, passar. Ele estava lá dizendo: olha, eu estou derramando graça. E aqueles homens e aquelas mulheres, dentre o povo de Israel, que tiveram fé na promessa dada pelo profeta, pintaram a verga da casa. A mensagem do Evangelho continua sendo a mesma. Jesus morreu e ressuscitou para a minha e para a sua salvação.
Jesus morreu e ressuscitou para que eu tenha vida eterna, para que você tenha vida eterna. Jesus morreu e ressuscitou para que a gente possa ser livre daquilo que nos escraviza hoje, o pecado, das mazelas que fazem diferença na nossa história. Mas para isso você precisa ter fé e colocar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e deixar Ele entrar dentro do seu coração, e deixar que o sangue que foi vertido por Ele na cruz do Calvário lhe purifique de todo o pecado. Eu me lembro da história interessante de uma mãe que estava orando com uma criancinha, e chegou na hora de dormir, estava na cama e começaram a orar, e ela então disse: Jesus, está aqui a minha filhinha tão querida, e eu queria pedir que o Senhor cobrisse a minha filhinha com o teu sangue remidor, que o Senhor a purificasse. E daí a filhinha toda angustiada, depois dessa oração, disse: Jesus, e chorava: não me cobre com o teu sangue não, me cobre com um cobertor de florzinhas, não é? E ela não conseguia entender o sentido, porque era pequenina. E aí a mãe teve que pegar ela no colo e dizer: não, filhinha, Jesus não vai derramar um sangue aqui, que vai ser um detergente, não. Mas aquilo que Ele fez lá no passado tem o poder de nos libertar, de nos purificar, de nos transformar, de nos abençoar todos os dias. Nós estamos na semana em que celebramos a Páscoa. Nós vemos cenas durante toda a semana da paixão de Jesus. Mas a Páscoa é mais do que um fato histórico. Precisa ser uma experiência de vida e de fé no seu coração. Você precisa que Jesus, o Jesus que morreu e ressuscitou, habite a sua vida, lhe ensine a viver e seja a sua bênção. E aí, talvez como aquela menina, você vai perceber o cobertor de flores da graça de Deus a envolver, porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, nos purifica de todo o pecado. Uma feliz Páscoa para você com Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. Estamos terminando mais um Dia a Dia com Deus. Nessa semana aí nós estamos falando a respeito da Páscoa, então você não pode perder os próximos programas a respeito deste assunto, não perca aí as próximas mensagens do Pastor Pascoal, e temos um convite muito especial para você. Quarta-feira agora, às 20 horas, nós temos aqui na igreja um coral de crianças africanas, lá de Uganda. Você não pode perder, garanta aí na sua agenda, quarta-feira às 20 horas. E amanhã estaremos de volta aqui com mais um Dia a Dia com Deus. Que Deus abençoe você e a sua casa e até lá.